Vamos continuar. Com a guerra, em 1939, todas estas objeções dos bispos adormecem. Adormecem não porque elas desapareçam, mas porque agora há coisas muito mais importantes. Padre Quentres, em setembro de 1941, é preso. É preso, põe-no num bunker, um cofre forte, numa cave horrível de um antigo banco, durante um mês. Normalmente, a Gestapo tinha estes métodos para destruir psicologicamente os prisioneiros. As pessoas que queria não só humilhar, queria que psicologicamente elas sucumbissem. E ficaram de veras admirados porque o padre Quentres surgiu do bunker completamente tranquilo. E é interessante, porque eles ficaram um bocado inquietos. Quem é este homem? Mais tarde é interessante que o padre Quentres refere-se àquele mês inteiro. Começou no dia 17 ou 18 de setembro e acabou exatamente no dia 18 de outubro de 1941. Interessante a coincidência do dia 18 de outubro, o dia da Aliança de Amor. E põe-no numa cela, agora já no piso de cima desse antigo convento, que depois tinha sido banco e que agora era prisão. O padre Quentres começa a sentir que os próprios carcereiros têm para com ele, os empregados, não é a Gestapo em si, mas quer dizer, os empregados, têm para com ele uma certa reverência, uma certa simpatia. A roupa suja que ele entrega para ser lavada em sua casa, digamos, na sua congregação, ou no fim de contas, quem se encarrega disso vão ser as irmãs. Essa própria roupa suja e depois a roupa lavada leva correspondência. E os carcereiros sabem, mas nunca denunciam. No entanto, os meses vão passando, isto é outubro, novembro, em dezembro há um momento que é interessantíssimo, que é o Natal. As irmãs fazem cartinhas como a gente, quando é pequeno, faz ao Menino Jesus. Meu querido Menino Jesus, quero isto, quero aquilo, dá-me isto. E há uma irmã que escreve uma carta ao Menino Jesus a pedir a libertação do padre Quentres. E essa carta é enviada ao padre Quentres, que responde. A irmã chamava-se Mariengard, que é Jardim, Mariengard, Jardim de Maria, e ele escreve a resposta como se fosse o Menino Jesus a dizer: o teu pai, ou o teu padre, vai ser liberto quando vocês forem um jardim de Maria. E o que é que ele quer dizer com isso? Quando vocês forem capazes de aceitar tudo aquilo que a Divina Providência, lá está, sempre o problema da fé prática na Divina Providência. Quando vocês fizerem um esforço verdadeiro para aceitar tudo aquilo que a Divina Providência queira enviar-nos para desenvolvimento, para o crescimento das nossas vidas. Não é o mais importante aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, aquilo que achamos
que é o melhor do mundo, o mais importante é aquilo que o Pai do Céu acha que é necessário para nós. Isto no Natal de 41 e no princípio de janeiro há a ideia de que aquele padre tem que ir para o campo de concentração. A Gestapo determina que ele vá para o campo de concentração. Há uma inspeção e toda a família, todos os padres e as irmãs e tudo começa a movimentar-se para ver como é que a gente pode safar esta situação. O movimento depende deste homem e se ele vai para o campo de concentração significa a morte e o movimento morre. Conseguem um contacto com o médico da prisão a quem dizem: Sr. doutor, este senhor só tem um pulmão. Já tem uma certa idade, já teve que ir para o hospital durante bastante tempo, mais de um mês, de uma das vezes, por causa de uma primeira infecção, problemas pulmonares. E o médico disse: se é assim, ele que venha à consulta, que eu declaro que ele não pode ir para o campo de concentração. Portanto, o médico está disponível para isso e conseguem fazer chegar ao padre Quentinich esta informação. Ele hesita, não sabe, acha que não é isso que Deus quer dele. E é interessante, porque é no dia 20 de janeiro, que é dia de São Sebastião. São Sebastião é o oficial romano que se converteu ao cristianismo e, podendo libertar, foi preso e condenado, etc., e podendo libertar-se de tudo isso, atirando uma mão cheia de incenso para o fogo que ardia em frente de um dos deuses da cidade de Roma, disse: não, eu não vou fazer isso. E todas as imagens que nós temos de São Sebastião é São Sebastião preso a uma árvore cheia de setas, morto com setas que o mataram. É no dia 20 de janeiro que o padre Quentinich, muito cedo, clandestinamente na sua cela, com uma patena que é uma coisinha de um relógio de bolso, celebra a missa e depois da missa e depois de todas as suas considerações decide: eu não vou apresentar-me ao médico para que ele passe uma certidão de que eu não posso ir para o campo de concentração. Isto é uma coisa, quando ele comunica a todas as outras, as pessoas que arranjaram isto tudo, conseguiram finalmente que o médico dissesse: sim senhor, eu passo isto e tal, e agora disse: está bem, mas eu não faço. As pessoas começaram-se a agitar muito, começaram a fazer todas as diligências para o convencer, mas ele não voltou atrás. Disse: não, eu julgo que neste momento Deus quer isto e eu vou aceitar. Fé prática na divina providência segundo o seu critério. Ele diz: percebo e aceito perfeitamente que outra pessoa tivesse feito de outra maneira, mas não queiram obrigar-me a fazer de outra maneira se eu acho que a mim, neste momento, é isto que Deus pede e não outra coisa. Não que eu me vá embora, não que eu consiga fugir, não que eu consiga escapar, mas aceitar. A ideia é: este é um momento de prova e nós queremos ser dignos da prova. Quando a família crescer de verdade na aceitação íntima da vontade de Deus, eu vou ser libertado. A mesma coisa que tinha dito há
irmã na noite de Natal. E o padre Quentinich vai para Dachau. Em março, esta decisão é no dia 20 de janeiro e no dia 13 de março ele é metido num comboio como se fosse com outros prisioneiros, como se fosse gado. Era assim que os nazis tratavam as pessoas. E chega a Dachau, parece-me que a 15 de março. É interessante porque já falámos nisso. O padre Quentinich foi libertado só em 45. Mas é interessante verificar como de 42 a 45 o padre Quentinich, eu tenho a impressão que há registro de qualquer coisa do género de, ao chegar ao campo de concentração, ao entrar naquele portão que diz Arbeit macht frei, ou seja, o trabalho liberta, o trabalho liberta. É de uma ironia brutal e de uma maldade diabólica. O padre Quentinich terá dito ao companheiro que ia com ele, saibamos morrer com dignidade. Portanto, a perspectiva é o fim. Dachau é Dachau um inferno, mas aí também há guardas que, depois de experimentarem, depois de o amesquinharem, depois de o ridicularizarem, também começam a ter respeito por ele. Começam a ver, este tipo não é igual aos outros. E é interessante que em 45 o padre Quentinich assiste à morte de muita gente, até companheiros do próprio movimento, que foram presos com ele, ou uns que já lá estavam, outros que apareceram depois. Ele assiste a várias dessas coisas. E não vou entrar nos pormenores do campo de concentração, que isso depois dá outra coisa, mas é interessante que em 45 os americanos libertam o campo. Outra coisa interessante, o regimento americano que libertou o campo chamava-se Rainbow, arco-íris. Mas o padre Quentinich já lá não estava. Eles libertam o campo no final de abril, mas a iminência da derrota nazi já antes era clara. E então a Gestapo, numa atitude de boa vontade para com a Igreja Católica, começa a libertar alguns sacerdotes. No dia 6 de abril, portanto, 15 dias antes dos americanos chegarem a Munique e a Dachau, eles libertam uns quantos. Um deles é o padre Quentinich. Portanto, no dia 6 de abril de 45, o padre Quentinich é liberto. A ideia era que nós vamos perder a guerra e pode ser que a Igreja Católica nos ajude e tal, sobretudo o Papa, que tinha falado tanto mal de nós, agora é capaz de... O que é que se passa durante este tempo? O padre Quentinich tinha sido preso, portanto, em setembro, em Koblenz, na prisão da Gestapo de Koblenz. Em março de 42 tinha ido para o campo de concentração. Em 45 foi libertado. Quer o que viveu o prisioneiro que não quis escapar e os que o acompanharam de perto durante esse tempo. Quer o que viveram os membros daquilo que podemos chamar a família de Schoenstatt.
em íntima união com o fundador. Isso foi para ele, sobretudo depois da libertação, uma confirmação de que o que ele tinha feito, o ter dito, eu não vou apresentar-me ao médico, tinha sido mesmo aquilo que a divina providência queria. Isto é muito importante porque quem quer perceber Schoenstatt tem que perceber a vida e os processos vitais que, no fim de contas, de alguma maneira, o fundador, com aqueles que andavam à sua volta, foram pré-vivendo, foram, digamos, antecipando, porque a vida do movimento de Schoenstatt vai ser, obrigatoriamente, uma repetição desta história. E isto é muito importante. Ele considerou que, no fundo, todo este desenvolvimento tinha sido uma confirmação e tinha sido uma confirmação daquilo que ele chamou desde o princípio, desde antes de começar a Aliança de Amor em 1914, a fé prática na Divina Providência. Aqui, com a sua libertação, com o seu voltar são, nem sequer doente veio. Para ele, dá-se aquilo que ele chama a lei da resultante criadora. No fundo, depois de se mostrar a insignificância dos instrumentos, depois de se identificar a enormidade das dificuldades, o resultado, o êxito, a vitória, digamos assim, se assim se pode chamar, é, digamos, a resultante criadora. Continuamos para a próxima.